Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês a partir desta aula um novo módulo no qual nós começaremos a aprender sobre os diagramas. Inicialmente, nós passaremos a aprender primeiramente os diagramas que compõem o grupo estrutural, e deste grupo, o primeiro que nós vamos aprender, que nós vamos estudar e praticar, é o diagrama de classes, beleza? Então a aula aqui ela vai ter um embasamento teórico e prático. Então, antes de nós colocarmos a mão na massa, eu vou passar aqui um pouco para vocês sobre o que é o diagrama de classes, o que ele faz, como ele se comporta, como que se estrutura, quais as regras, o que existe por trás, beleza? Para que nós, após estudarmos isso, possamos colocar a mão na massa com embasamento teórico, beleza? Portanto, o dito diz que os diagramas de classes são os mais populares entre os tipos de diagramas. Bom, então nas aulas anteriores, nós falamos um pouco e vimos de forma superficial que entre os grupos de diagramas estruturais e comportamentais existe um total de 14 diagramas. Então, podemos dizer que dos 14 diagramas, o diagrama mais popular ou o diagrama mais conhecido, talvez o diagrama mais utilizado no mundo inteiro, seja o diagrama de classe. Justamente porque se fala de estrutura sistêmica, estrutura de software, e ele é um dos mais utilizados para fazer a elaboração disso daí, beleza? Então, a definição de diagrama de classe. O que é um diagrama de classe? O diagrama de classe nós sabemos já que é um tipo de diagrama pertencente ao ML, a linguagem de modelagem unificada, e esse tipo de diagrama específico ele descreve um sistema ao visualizar diferentes tipos de objetos dentro de um sistema e os tipos de relações estáticas entre eles. Também ilustra as operações e atributos das classes. Eles são normalmente usados para explorar conceitos de domínio, compreender os requisitos de software e descrever projetos detalhados. De uma forma bem resumida, mas também bem detalhada, o que o texto está querendo nos dizer aqui? Que o diagrama de classes ele tem, na verdade, 3 importâncias dentro de levantamento de requisitos dentro da área de engenharia de software, beleza? Então, ele é visto como um diagrama que faz ilustrações estáticas, porém ele também faz utilização de representações de atributos, operações e classes. Nós vamos ver aqui nesta aula sobre o que é cada um desses nomes, beleza? E ele também é usado para fazer o quê? Exploração de conceitos de domínio para entender os requisitos de forma mais aprofundada, tá bom? Então, o que nós podemos ter o entendimento aqui? Olha só, existem notações de diagramas de classe e eu trouxe alguns exemplos para vocês. Os exemplos estão ao lado direito da tela, na parte inferior, tá bom? Bom, então a primeira notação, ela na verdade se chama classe, tá? Peguei aqui algumas ilustrações da internet, está em inglês, mas não tem problema. Eu vou mostrar para vocês também o porquê que eu mantive em inglês, para vocês terem uma percepção na hora de usar o nosso programa, a nossa plataforma, beleza? Bom, então vamos imaginar assim, que quando nós estamos desenhando os diagramas de classe, existe a classe dentro desse diagrama. O que essa classe é, o que ela representa? Olha só, as classes representam os objetos centrais de um sistema. Então, vamos imaginar aqui um cenário hipotético. Vamos colocar aqui que nós estamos construindo um sistema de uma pizzaria. Se nós pensássemos em objetos, em classes que compunharia o sistema de uma pizzaria, o que poderia ser especificamente o nome dessa classe? Nós podemos falar que poderia ser uma tabela dentro de um banco de dados, por exemplo, e que essa tabela gravaria determinados informativos. Então, eu poderia, na verdade, para um sistema de pizzaria, ter várias tabelas, ou seja, ter várias classes, e cada classe
guardando uma determinada informação. Então, eu poderia ter uma tabela com o nome cliente, eu poderia ter uma tabela com o nome estoque, eu poderia ter uma outra tabela com o nome cardápio, eu poderia ter uma outra tabela como o nome bebida e assim sucessivamente, beleza? Então, geralmente, isso é representado por um retângulo com até 3 compartimentos, tá? Então, aqui nós estamos vendo exatamente 3 compartimentos. Olha só. A primeira mostra o nome da classe, enquanto no meio mostra os atributos da classe, que são características dos objetos, e o inferior lista as operações da classe, o que representa o comportamento delas. Então, se passando novamente pelo cenário hipotético da pizza, eu tenho uma tabela chamada cliente, beleza? Então, o meu primeiro cenário é o que? É o nome da tabela, o nome da minha classe. Então, chamaria-se cliente. Por quê? Eu sempre vou acrescentar um nome que tenha facilidade de identificação de acordo com os dados que eu vou gravar ali dentro, beleza? Segundo é os atributos. O que são os atributos? São as características, ou melhor, são as informações que vão ser armazenadas ali dentro da tabelinha de clientes, pensando no cenário hipotético da pizzaria. Então, o que poderia ser os atributos ou as características ou as informações dentro dessa tabelinha? Então, quando o cliente ele vai pedir a pizza, eu preciso saber alguns informativos dele. Então, eu preciso saber do nome dele, eu preciso saber do telefone dele, para caso o motoboy vá até a localidade e não consiga encontrar ou ele não atende, eu preciso entrar em contato. Eu preciso saber do endereço, porque senão o motoboy não chega. Eu preciso saber de formas de pagamento. Eu preciso saber se é em dinheiro, se é em cartão. Então, tudo isso são o que? Informativos, características, são chamados de atributos. Beleza? Já o terceiro, né, que como nós falamos são as operações da classe, isso representaria um determinado comportamento. Por exemplo, o que seria o comportamento? Vamos levar em consideração que o cliente ele está utilizando um aplicativo da pizzaria. Dentro do aplicativo existem objetos, né? E esses objetos poderiam ser ali as pizzas no qual ele pode fazer o pedido. E vamos levar em consideração que ele pode tanto adicionar quanto remover pedidos. Adicionar ou remover pizzas, adicionar ou remover bebidas, adicionar ou remover sobremesas, por exemplo. Então, quando nós estamos falando aqui do terceiro, que são as operações da classe, nós estamos falando deste tipo de comportamento. Quais são aqui os comportamentos? Adição, remoção. Adição, remoção. Adição do pedido, remoção do pedido. Adição do produto, remoção do produto. Adição do item, remoção do item. Isso é um comportamento da ferramenta, do sistema. Beleza? Então, não falando do cliente, mas da plataforma que talvez o cliente estaria ou que o cliente estivesse utilizando para fazer a solicitação da pizza, por exemplo, né? Então, quando a gente fala no iFood, então nós sempre colocamos os itens no carrinho. Aquilo dali, de certa forma, também é um comportamento. Nós fizemos uma ação, o comportamento foi levar o objeto até o carrinho. E aí dentro do carrinho eu tenho outros comportamentos de adicionar mais itens ou removê-los, por exemplo. Bom, e aí o que é válido ressaltar, galera, é que esses dois últimos compartimentos, eles são opcionais, beleza? Geralmente nós colocamos quando nós temos um entendimento, um conhecimento um pouco mais robusto, um pouco mais aprofundado, não só sobre banco de dados, não só sobre o ML, mas principalmente de programação, principalmente do projeto, para acrescentar os detalhes devidos, tá bom? Então, a notação de classe sem os dois últimos comportamentos, ela é chamada de classe simples e contém apenas o nome da classe. Então, eu poderia usar inicialmente, por exemplo, como um escopo, um rascunho, um papel de pão, né, como geralmente a gente chama, uma classe simples. Então, eu colocaria apenas os nomes e as relações, ou seja, as ligações entre elas. Estou falando de uma outra forma para um melhor entendimento. Fazer as tabelas e as ligações entre essas tabelas, conforme eu fosse levantando mais informações, mais requisitos, mais detalhes, eu ia acrescentando os demais informativos, né? Que seriam ali as características, que são chamadas de atributos, beleza? Bom,
Segundo, seria a interface ou interface. O símbolo de interface nos diagramas de classe indica um conjunto de operações que detalhariam a responsabilidade de uma classe. Ou seja, eu tenho lá uma classe chamada cliente dentro da minha pizzaria. Ou melhor, eu tenho uma tabela chamada cliente dentro da minha pizzaria. Qual seria a responsabilidade? É algo opcional. Então não é porque isso existe que eu tenho de utilizar. Isso se enquadra em determinados projetos, em determinados conceitos, ocasiões. Então não é em tudo que é oportuno de acrescentar. E também nós temos o pacote que está ao lado direito na parte inferior da tela, chamada Package Name. O símbolo de pacote é usado para agrupar as classes ou interfaces que são semelhantes em natureza ou relacionadas. O agrupamento destes elementos de design usando o símbolo de embalagem melhora a legibilidade do diagrama. Então aqui nós estamos com duas coisas separadas. A primeira é que o pacote ele é usado para agrupar as classes ou as interfaces. Posso usar agrupamento só de interface como só de classe. E são semelhantes em natureza ou em relacionamentos. Ou seja, vou colocar aqui o exemplo hipotético do cliente e o pizzaiolo. Qual a relação entre o cliente e o pizzaiolo? Qual é os detalhes de natureza ou relação que tem entre o pizzaiolo e a pizza? Eu posso usar esse package name para fazer esses agrupamentos, beleza? E o segundo é o quê? Boas práticas, né? Então, o agrupamento desses elementos usados melhora a legibilidade do diagrama. Então, aqui eu estou falando em melhores práticas de construção também, tá bom? Bom, e aí nós temos outros conceitos que vão além do que nós estamos falando, porém, antes de nós entrarmos nisso daqui, que seriam os relacionamentos, e aí existe variedades também, vamos para a prática sobre o que nós acabamos de falar, que são esses anteriores aqui. Então, primeiro de tudo aqui, ó, sobre as classes. Então, vamos aqui até a nossa ferramenta. Então, você vai abrir aí o navegador e vai digitar Drywall e vai entrar, né, no app Diagramisnet. Beleza? Acessou a plataforma, vocês vão minimizar o menu geral e vão maximizar o último menu, que é o de UML, beleza? E aí dentro de UML nós temos todas as ferramentas, componentes, objetos que são pertinentes ao UML e principalmente a diagramas de classe. Então, os primeiros objetos que nós teremos aqui são pertinentes aos diagramas de classe. E aí, por que eu mantive lá em inglês? Porque aqui, ó, por mais que você tenha a plataforma configurada para português Brasil, os detalhes dentro dos objetos, dos componentes, ainda vão permanecer em inglês. Então, eu mantive dessa forma lá no nosso slide, justamente para vocês terem o entendimento aqui. Beleza? E aí, nós temos aqui ó, o class name simples, temos o objeto, temos o interface, temos o class name com propriedades só de tipo e temos outros atributos mencionados, tá? Inicialmente, nós vamos pegar um simplesinho aqui, que pode ser esse class name aqui, ó, o class, porque nós temos o class e o class 2, né? Vamos pegar o class. Uma vez que eu clico, ele já vai para minha tela aqui no centro. Eu segurando o Ctrl, vou rolar o botão do mouse para que eu tenha um zoom. E aqui eu consigo fazer determinadas edições. Então, nós temos algumas identificações que são fundamentais, mas eu não vou me adentrar por enquanto. Por enquanto, nós vamos entender aqui o conceito da classe, beleza? Então, nós vamos usar o que nós estamos vendo nessa aula, juntamente com o que nós vimos na aula anterior. Ó, que vocês vão ter aqui o entendimento e a amarração dos dois ensinamentos, dos dois conteúdos. Então vamos levar aqui em consideração o cenário hipotético da pizzaria e vamos imaginar aqui que nós temos a nossa classe chamada cliente, beleza? Então geralmente aqui em cima eu vou colocar o nome desta minha classe, como foi mencionado ali no texto, e aí eu tenho que os meus atributos,
que eu posso estar acrescentando, que seria aqui o field, beleza? Só que o que é bacana aqui, ó, note que além do field, eu tenho uma outra palavra chamada type, ou seja, o tipo. Seria o quê? Vamos lá, os atributos nós acabamos de ver aqui nesta aula, que seriam as características ou as informações que precisam ser gravadas. Agora, o tipo é os tipos de dados que nós vimos na aula anterior, que vai ser gravado dentro daquele local específico. Então, levando em consideração lá no exemplinho do Excel, as colunas vão ter determinados nomes e vão guardar determinadas informações. Quais os tipos de informações vão ser guardadas naquelas colunas? Então, aqui nós podemos especificar. Então, vamos por partes. Então, para mim ter aqui um controle do cliente, inicialmente eu preciso saber o nome dele, beleza? E eu também preciso saber do quê? Eu preciso saber de telefone, de e-mail para contato, de endereço, forma de pagamento, entre outros informativos que eu achar necessário, beleza? Então eu fiz aqui o meu primeiro, eu acrescentei o nome. Como que eu posso fazer para acrescentar demais? Eu posso vir com o botão direito copiar e botão direito colar. E aí eu vou colocar aqui, vou acrescentando, tá bom? E ele já vai esticando automaticamente. Ou eu posso fazer Ctrl C, Ctrl V no teclado, que também é mais fácil. Então, se eu estiver fazendo e vocês não estiverem visualizando o menuzinho aqui, é porque eu estou usando Ctrl C, Ctrl V, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho o nome, eu tenho o endereço, beleza? E eu também tenho forma de pagamento. Não vou me estender muito, beleza? Vou adentrar apenas os três. Por quê? Para vocês terem um entendimento um pouquinho melhor sobre os tipos dos dados no qual nós falamos na aula anterior. Então aqui, ó, eu poderia especificar assim, ó, que o tipo seria string. Por quê? Porque eu vou gravar texto. Lembra que na aula anterior nós falamos que o tipo de dado literal, que é identificado como string, geralmente é o tipo usado para usarmos e gravarmos texto, beleza? Então, aqui seria string. O endereço, ele também seria string. Por quê? Porque eu vou gravar texto e eu vou gravar números também. Então, eu também tenho que ter uma variação. A forma de pagamento, ela também seria em string. Porque aqui eu não consigo mencionar. Aqui eu não sei se é dinheiro, se é cartão. Então, aqui eu poderia colocar como textual também. Só que fora tudo isso, para nós termos aqui alguma coisinha diferente, nós podemos colocar, se bem que aqui o endereço nós poderíamos fazer separado, né? Nós poderíamos colocar assim, ó, rua, beleza? E número da rua. Que aí o número da rua já seria um outro tipo de dado armazenado, que aí poderia ser o número inteiro, que aí seria identificado como int ou integer, beleza? Bom, galera, e aí dando continuidade para nós finalizarmos e não nos estender tanto, nós poderíamos aqui também, junto à forma de pagamento, nós também poderíamos colocar aqui o telefone, né? Então, eu vou deixar o telefone aqui como um segundo campo. Vamos colocar aqui, ó, telefone, que aí ele também seria int ou integer, depende aí de como você quer escrever, mas aqui seria nome por extenso e nome abreviado, beleza? Então, galera, por todavia, não vou me estender bastante, mas para que vocês tenham entendimento, a explicação genérica aqui. Imagina que isso é uma tabela lá no seu Excel, para quem ainda não tem o entendimento de banco de dados, beleza? E que esta tabela você chama ela de cliente, ou seja, dentro da tabela cliente, você vai gravar as informações dos seus clientes da pizzaria, beleza? E essas informações que você vai guardar dos clientes, cada uma dessas aqui é uma coluna com uma informação específica. Então,
A coluna nome sempre vai gravar o nome, que é nome textual, então vai ser um tipo string. Telefone sempre vai gravar número de telefone, então é número, então vai ser o tipo int ou integer. Rua, novamente, é texto, então será string. O número da rua vai ser uma coluna separada da rua, vai ser número, então é int ou integer. E a forma de pagamento, string, beleza? Bom, por que que nós geralmente identificamos tipos dos dados aqui na frente? Porque geralmente quem desenha não é quem constrói o banco de dados, beleza? Geralmente quem desenha não é quem programa o sistema. São cargos, áreas, departamentos diferentes, apesar de todas elas serem da tecnologia. Então, quando o cara desenha, ele sempre leva para um administrador de banco de dados, para um arquiteto de banco de dados, e esses caras quem vão fazer ali a estrutura na prática. Então, quando você já coloca os tipos de dados específicos, você já facilita na hora da criação. Porque aí ele não tem que parar, ficar perguntando, bater e etc. Claro que quando você faz isso daqui, você não vai fazer por conta e responsabilidade sua. Obviamente, um administrador, um arquiteto de banco de dados, ele tem muito mais conhecimento do que você, que é um analista de requisitos, né? Uma pessoa que trabalha com ML. Então, ele, para banco de dados, tem mais conhecimento do que você, isso é fato. Mas sempre vai haver reuniões, levantamentos de requisitos, as pessoas estarão presentes, haverá mapeamentos, desenhos, rabiscos, e aí a partir de tudo isso é que você vai extrair as informações e já montar o desenho, montar o escopo com tudo que deve ter contido, tá? Então, imagina que no momento da reunião, do bate-papo, brainstorm, independente do que seja, tem um analista de banco de dados lá e ele já falou, né, o que ele acha para o banco de dados ficar legal, né? Ele colocou ali o que é necessário ter, quais as informações, quais os tipos de dados, e você, ouvindo, foi anotando. Então, na hora de você desenhar, você vai pegar aquilo que você mapeou, suas anotações, e vai colocar da maneira devida, beleza? Então, é basicamente isso daqui. Próxima aula nós daremos continuidade, ainda falando sobre isso, então seria a parte 2 do nosso diagrama de classe. Não vou me estender por enquanto, porque a aula já ficou muito extensa. Então eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês estejam entendendo, principalmente que vocês estejam gostando. Fiquem com Deus, até breve.